pouquinho de política, então, né? Estamos falando muito de, de valor, mas vamos um pouquinho na política aqui. Então, para dar alguns exemplos dessa temática. Da politização dos valores e, né, do mascaramento dos valores. A questão do Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Né? Então, recentemente, não gosto muito de falar o nome, né, mas o Lula chega e diz que, né, se o Putin vier ao Brasil, e ele convidará o Putin, então o Putin, se vier ao Brasil, não será preso. Tá? Mas tem o Tribunal Penal Internacional, não será preso. Embora haja um mandato, né, e o Brasil seja membro e tenha o compromisso de cumprir qualquer mandato do Tribunal Penal Internacional, do TPI. Aí no dia seguinte, o Lula viu que falou besteira, então falou, não, nem conheço esse tribunal e tal. Tem que ver, vou estudar. Né? Gente que diz que ele se diz... Na verdade, não, né? Na verdade, ele não voltou atrás, né, do que ele tinha dito. Né? Voltar atrás teria de se dizer, não, agora entendi que tem que prender mesmo. Não é o que ele falou. Não sabia, esse tribunal aí deve ser coisa ruim, porque às vezes os países em desenvolvimento têm que assinar coisa ruim. Então, o que isso revela? Né? Essa atitude de que, olha, existe um Tribunal Penal Internacional e Putin é meu amigo, não vou seguir o tribunal. Né? Enquanto que a gente sabe, né, durante todos os últimos anos, durante o governo Bolsonaro, Lula e outros, volta e meia, falam, tem que levar o Bolsonaro ao Tribunal da Haia, ou seja, o Tribunal Penal Internacional, né, enfrentando aí, né, todo tipo de falsidade em relação à pandemia. Mas o tribunal. Então, era uma coisa muito presente aí nesse imaginário, né, todo mundo que se opunha ao projeto do governo Bolsonaro, né, essa ideia do Tribunal Penal Internacional. Então, é óbvio que eles sabiam da existência, agora eles estão invertendo, né? Ou seja, o que eles estavam fazendo antes? Estavam usando a máscara do Tribunal Penal Internacional, né, que é baseada em valores de uma justiça. Olha, quem comete crimes contra a humanidade precisa ser julgado, não pode ficar quieto, incólume no seu país, tem que ser julgado. Para isso existe o Tribunal Penal Internacional e o compromisso dos outros países de prenderem quem é acusado desses crimes, né, para ser julgado. Esse é o valor que está por trás. Né? Então, hoje a gente vê que Lula e todo esse pessoal, esquerda e outras figuras, pegavam a máscara desses valores, né, coloridos aí com as cores do Tribunal Penal Internacional, e usavam, olha, precisamos levar Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional. Era uma máscara. Né? Então, agora, a gente vê que eles, num certo momento, o Lula achou que não precisava usar essa máscara e falou assim, não vou cumprir, não, e Putin pode vir ao Brasil, não vou mandar prender, não. Depois ele viu, não, preciso máscara de novo, aí pegou a máscara ali, mas já não conseguiu colocar direito, mas foi esse desmascaramento e remascaramento, ficou muito claro que era isso, né? Que é uma politização do valor, o valor da justiça, da humanidade, o valor da punição a quem perpetra determinados crimes. Né? Isso é um valor que está penetrado, portanto, pela política. Né? Ele não tem mais uma autonomia valorativa. Né? Além disso, me chamou a atenção o seguinte, isso de que, olha, Tribunal Penal Internacional é só, né, para quem for de direita, e quem for meu amigo, portanto está claro que Putin não é de direita, né, e quem for meu amigo não é para ir no Tribunal Penal Internacional, isso é uma reedição do velho princípio de que para os meus amigos tudo, para meus inimigos a lei. Né? Ou seja, a lei não é soberana. O que é soberano é o poder, né? E os interesses do poder e as conexões do poder. Então, a lei só se aplica aos inimigos. Isso é um princípio aparentemente oriundo de Getúlio Vargas, né? Nessa
expressão, que é um dos avós espirituais, digamos, de Lula, né? Inclusive, nesse livro que eu tenho citado muito, usado muito, citei na última aula, vou citar de novo aqui agora, ou na última live, The Narrow Corridor, o corredor estreito, Darren Acemoglu e James Robinson, sobre que você consegue entrar no corredor estreito, que é a democracia. Que eu estou falando, Getúlio Vargas. Então, é uma das poucas coisas, um dos poucos lugares que vários países são citados aqui como exemplo de como sociedades funcionam, sociedades que não funcionam, sobretudo, porque deixaram o Estado ser forte demais ou porque não conseguiram se organizar. Então, no caso do Brasil, eu falo, o Brasil não conseguiu, né, ser uma democracia, porque, estou simplificando, claro, mas um dos aspectos é que surgiu essa mentalidade de que não existe lei, de que os governantes estão acima da lei e os amigos dos governantes estão acima da lei. Então, o Brasil aparece aqui nesse livro, que é um livro fundamental de teoria política hoje, né, pela mão do Getúlio Vargas e dessa frase: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Né? E isso é o que vigora no Brasil hoje. Né? Essa é a lei verdadeira, essa é a Constituição verdadeira do Brasil hoje. Constituição, né, do Brasil, artigo único. Né? Para meus amigos tudo, para meus inimigos a lei. E nem precisa ser a lei, né? A lei é no sentido assim, né, a alegação da lei a partir, né, de decisões monocráticas ou coletivas. Né? Então, lei lato sensu. Né? Então, e agora, para os amigos tudo, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, é isso, né? Para os meus amigos, Putin, tudo, não, pode vir, pode cometer genocídio, não tem problema nenhum. Agora, para os meus inimigos, no caso, Bolsonaro, nessa frase do Lula, a lei, o Tribunal Penal Internacional, mesmo que não seja lei, né? Mesmo que, ou seja, nada verdadeiramente possa se aplicar àquele inimigo naquela situação. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui